comigo no Salmos capítulo de número 46. Salmos 46, eu quero deixar uma palavra aqui ao seu coração nesse momento. Quero deixar aqui uma palavra para o seu coração nesse momento, amém? Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Salmos 46. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Salmos 46. Paulo, entrou aqui o Paulo Delfino. Boa tarde, a paz, Paulo. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então vamos estudar aqui o Salmos 46, versículo de número Rose. Dona Rose entrou também. Boa tarde, Dona Rose. A paz de Cristo a todos. Deus abençoe a todos, tá, gente? Salmos 46, versículo 10, diz assim para nós. Gabriela também. Gabriela, Deus abençoe, boa tarde. Aleluia. Diz assim para a gente no Salmos 46, versículo 10, diz assim, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Olha que coisa interessante, porque aqui o Senhor Jesus, Ele está trazendo um conselho para nós, dizendo o seguinte: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Essa palavra aquietai-vos é acalme o seu coração. Se nós estudarmos aqui o contexto desses salmos, você vai ver que esses salmos aqui, ele está falando de luta. Deixa eu botar um fundo aqui para a gente. Esses salmos aqui, ele está falando de luta, pastor Yasmin. Esse salmo está falando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele está falando que, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam. Então aqui está falando de adversidade, aqui está falando do dia difícil, do dia da batalha. E quando nós estamos enfrentando qualquer batalha, quando as coisas não estão saindo da maneira que elas têm que sair, o nosso coração começa a ficar inquieto. E você já percebeu uma coisa com o seu coração, com a sua mente? Por que nós temos que andar dentro da palavra de Deus pela fé 24 horas? Porque você está vivendo hoje o que você orou lá atrás, mas você já parou para perceber que vira e mexe tem uma inquietação, tem um desconforto dentro do seu coração por algo às vezes que você nem sabe e por algo que ainda você quer conquistar. Você fica inquieto, você fica preocupado, você fica chateado, fica triste. Isso são inquietações. E aí, Deus usa aqui o salmista Davi para dizer: aquietai-vos, aquietem-se, fiquem calmos, tirem a preocupação do coração de vocês e saibam que Ele é Deus. O que é
saibam que Ele é Deus. É entender que Deus é Deus, pessoal. É entender que Deus não falha. É entender que Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1, diz que tudo tem seu tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Por mais preocupado, por mais inquieto que você esteja, as coisas não se resolvem assim. Há pessoas que não dormem, pastor Yasmin. Há pessoas que perdem a paz. Sabe o que Deus está falando aqui para nós? Não perca a paz, aquiete-se. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe a luta que eu estou vivenciando. Só que Deus está falando para mim e para você: aquieta-se, aquiete o seu coração. Não perca a paz. Se aquietar é isso, pastor Yasmin. É não perder a paz. Não é isso, pastor Yasmin? É isso, pastor. É confiar em Deus independente das circunstâncias. É a gente entender que Ele é Deus, que Ele tem poder para fazer aquilo que a gente não tem. Porque quando Ele diz aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, Ele está dizendo fique calmo, se aquiete, porque eu tenho poder para todas as coisas. É isso, aquietai-vos. Eu posso pregar aqui para você, lá em Marcos, a Bíblia fala que Jesus entra no barco e Jesus ele está dormindo no barco, pastor Yasmin. E de repente se levanta um grande temporal. E como que os discípulos estavam desesperados, os discípulos estavam medrosos, os discípulos estavam preocupados, inquietos. E há muitas pessoas que se encontram nessa situação. Pessoas inquietas, pessoas, né? E às vezes você vê, pastor Yasmin, que a pessoa está sorrindo por fora, né? Mas por dentro ela está num grande temporal. Ela está numa grande inquietação. Porque ela tem que pagar uma conta, porque o filho virou a cabeça, a esposa foi embora e a pessoa, ela perde a paz, não é isso, pastor Yasmin? É isso, pastor. E muitas das vezes a gente está perdendo a paz, a pessoa perde a paz por algo que ela não pode resolver. Deixar de dormir não vai resolver. Ficar ansioso não vai resolver. Preocupado não vai resolver. E aí a gente deixa as aflições, o medo, a angústia, a ansiedade tomar conta do coração, quando só Deus pode resolver. E Ele está dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nem sempre é no nosso tempo, nem sempre é na nossa hora, mas Deus vai fazer. É só a gente aquietar, e aquietar é ficar calmo, confiar e descansar. Porque a pessoa inquieta, pastor Yasmin, ela acaba tomando decisões precipitadas. A pessoa fecha um contrato que não é para fechar. Você já viu aquela ansiedade? A ansiedade demais atrapalha, porque quando você está muito ansioso, você acaba fechando tudo, pastor. Aí um exemplo, você vai alugar uma casa, o rapaz está pedindo R$800. Aí você, naquela afobação, naquela inquietação, você entra na casa, mas a casa está vazando, a casa está cheia de problema, pastora. Mas a afobação, né, a inquietação da pessoa, não é verdade, pastor Yasmin? Acaba atrapalhando e depois ela entra numa furada. É verdade. Quantas vezes a gente já tomou decisões no calor da inquietação, no desespero, que resultou em mais resultados para a gente, que nos trouxe destruição, que trouxe mais resultados, notícias ruins, porque às vezes a gente acaba, trouxe arrependimento, né, pastor? Porque quantas vezes a gente toma decisões erradas no calor da inquietação, no calor da ansiedade, e depois a gente se arrepende, fala o que não deveria, como o senhor falou, fecha negócios que não deveria, compra o que não deveria, vende o que não deveria, somente por não saber se aquietar no momento de ter calma. É isso aí, entrou mais algumas pessoas aqui, nós entramos com Yuri, boa tarde Yuri, Felipe Leonardo, boa tarde, Jefité, boa tarde. Então é isso, gente, eu quero ler para vocês aqui o que está escrito em Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão,
o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E versículo 40, Jesus fala, pastora, e disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que coisa forte, né? Então Jesus dá uma palavra: olha, passemos para o outro lado. Jesus já tinha liberado uma palavra. Então, não importasse o que acontecesse no meio do caminho, no início do caminho ou até no final do caminho. O que importa é que eles já tinham uma palavra, que eles chegariam ao destino. Irmão, você tem um destino e você vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Só que no meio do caminho, no meio do percurso, levanta-se uma grande tempestade. E o que acontece? Eles começam a perder a paz. A palavra de Deus para a gente hoje é: não perca a sua paz. Não perca a sua prosperidade interior, que é a paz. Não perca a paz interior. Pastor, mas o médico disse que é câncer. Pastor, mas o médico disse que eu estou com colesterol alto. Amém, mas não perca a sua paz. Vamos clamar a Deus e Deus vai curar você. Ok? Pastor, o marido virou a cabeça, a esposa virou a cabeça. Pastor, descobri que meu filho é usuário de droga. Pastor, descobri que meu filho está na criminalidade, na facciosidade. Calma, não perca a sua paz. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, pastor Yasmin. Então, veja que lá os Salmos, ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Veja que se levanta uma grande tempestade e Jesus não perde a paz. Jesus está no barco, Jesus está sentindo frio, Jesus está vendo o vento, mas ele não perde a paz. Então, aqui está o segredo. É você não perder a paz interior, é você não perder a alegria, porque tem gente que quando passa pelo vento, passa pela prova, passa pela crise, perde a paz. E quando você perde a paz, você entra no campo do desespero, você entra no campo entenda bem, da inquietação, e aí você fecha contrato, fala o que não deveria falar, começa a assistir o que não deveria assistir, começa a ter atitudes, comportamentos que em vez de te ajudar nessa tempestade, vai piorar a pessoa, não é isso, pastor Yasmin? É isso, pastor. Você vê que as circunstâncias externas, né, não alteraram a paz que o Senhor Jesus tinha dentro dele, a confiança que ele tinha. Então, independente da situação, a gente não pode, da nossa situação externa, a gente não pode deixar ser abalada a nossa confiança em Deus, né? A gente não pode deixar abalar a nossa calma, a nossa paz, a nossa certeza de que Deus vai acalmar o vento, porque ele disse: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E ele foi nesse momento de você vê, pastor, que os discípulos eles ficaram abismados, perguntando: quem é esse? Porque é no momento da dificuldade que a gente vê o poder de Deus. É no momento da adversidade, é no momento da tempestade que a gente vê quem é Deus. E ele disse: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ali os discípulos viram quem era Jesus, né? E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então é nesse momento, nos momentos de dificuldade, que a gente vai ver quem é Deus. É isso aí, pessoal. E olha o versículo de número 38, ó. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? Olha só, Jesus estava dormindo. O que é isso? Jesus não deixou o que estava do lado de fora entrar para dentro do coração dele. Não deixe que as circunstâncias,
Não deixe que os cenários, que os ambientes desfavoráveis entrem para dentro do seu coração. Lembra, eu sempre digo, a fé, ela não nega a existência do problema, mas ela não concorda com o problema. A fé sabe que existe uma tempestade, mas ela passa por cima da tempestade. O que está no coração da pessoa é o seguinte: eu sei que eu estou passando por isso, mas eu não aceito, está amaldiçoado. Se é a doença, está amaldiçoada essa doença, porque eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Se é uma crise financeira, Deus, a tua palavra diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir minhas necessidades. Deus, eu estou aqui, se eu tiver que vender algo, se eu tiver que economizar, ou seja, a pessoa não perde a paz. Por que nós estamos vivendo a era da ansiedade e da depressão? Porque as pessoas estão ficando inquietas, né? A dona Rose colocou aqui, Yasmin, a Rose Costa, pastor, hoje em dia, as pessoas não têm paciência para esperar em Deus. Elas querem as coisas para ontem. Não funciona assim. Devemos esperar a resposta de Deus. É verdade, né, pastora? As pessoas, um exemplo, é igual ao culto, né? A gente fala, olha, começa a buscar a Deus. Aí tem pessoas, pastor Yasmin, que acham que um culto vai resolver a vida dela. Na verdade, aquele culto já resolveu, mas ela tem que ter paciência, né? Continuar buscando para que as bênçãos de Deus se materializem na vida dela. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, né, pastor? Então, a gente tem que ter paciência. Isso que a Rose falou é de muita importância. A gente está vivendo uma geração que a gente acha que Deus tem que fazer tudo no nosso tempo, na nossa hora, e não é assim. Há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de Deus trabalhar, há um tempo de Deus fazer, porque às vezes Deus vai fazer e a gente não está nem preparado para o que Deus vai fazer. Então a gente tem o tempo de preparo, tem o tempo do processo para que as coisas se cumpram na nossa vida. É isso aí, pessoal. Amém? A Carla entrou agora. Boa tarde, Carla. Deus abençoe. Tá bom, gente? Então nós estamos pregando aqui hoje sobre o Salmo 46, juntamente com Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41, que nós estamos dizendo o seguinte: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Você tem que saber, você tem que entender, Ele é Deus. Entenda bem, Ele está no controle da minha vida. Você tem que entender o seguinte: Deus vai me direcionar. Eu estou no vale, eu estou na tempestade, eu estou na prova, mas eu não sou provado. Eu não vou viver provado. E você vai se aquietando, aquieta seu coração. Pessoas que não têm controle emocional, pessoas que agem na precipitação. Se você não aquietar seu coração, você vai acabar fazendo besteira. Aí acha que tem que sair da igreja, aí acha, eu estou dando dízimo, nada acontece. Eu fiz a campanha, nada acontece. Eu estou indo na igreja, nada acontece, só piora. Só que entenda bem, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz assim, né? Não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Por que Jesus não perdeu a paz? Porque Jesus estava vivendo pela fé. Jesus estava enxergando o destino. Jesus estava vendo que aquela tempestade não podia matá-los. Aquela tempestade não podia acabar com eles. Meu irmão, nenhuma tempestade pode acabar com você. Nenhuma tempestade tem autorização para destruir a sua fé, para destruir a sua casa, a sua família. Agora, o problema é a sua inquietação. Então, o Salmos 46, versículo de número 10 diz: aquietai-vos, acalme o coração, se firma na palavra, pegue as promessas de Deus, coloque os seus pés centralizados na palavra. É na saúde, Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu não aceito essa doença, eu me recuso a ser uma pessoa doente. Por quê? Porque eu fui curado pelas pisaduras de Jesus. Você se firma ali, você não perde a paz, que você tem uma palavra. Isso é forte mesmo, né, pastora? Por que as pessoas não perdem a paz, pastora? Porque elas não têm uma palavra, não é isso? É isso. Porque, pastor, às vezes também não tem a confiança, a plena e total confiança. É isso aí, não tem a fé na palavra, né? Não tem a fé na palavra, a confiança. Sabe, conhece, mas no momento de dificuldades fica como a Bíblia diz, né? Como as ondas do mar. Fica oscilando. Eu creio mais, e aí ela não tem a total confiança na palavra.
Ô, glória. Entrou aqui com a gente agora a Sônia Maria Pimentel. Boa tarde, dona Sônia, que Deus abençoe a senhora. Amém, gente? Olha, vamos compartilhar aí essa live, vamos compartilhar aí o programa está abençoado, o programa tá cheio do Espírito Santo, amém? É oração e palavra com o pastor Diego Osni, a pastora Yasmin Osni, a gente comentando aqui a palavra, a gente estudando a palavra junto, e hoje nós estamos estudando Salmos 46, versículo de número 10 e Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Nós estamos dizendo o seguinte: não perca a sua paz, não perca o seu brilho, não perca a sua alegria. Pastor, mas se levantou uma tempestade, pastor, a terra se abalou. Pelo que não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal, ative o sininho para que mensagens, vídeos curtos, cultos online, transmissões, tudo que está aqui no altar do avivamento, você vai estar recebendo. Pastora, dá um recado aí, que a gente vai pregar mais, pastor. Hoje eu quero estender mais o programa, tá? Até 1h. Pastora, dá os recados. Hoje é quarta-feira, o que vai ter aí na nossa programação na igreja? Hoje é quarta-feira, às 19h30, nós temos o culto das quartas, que está sendo o congresso para o sucesso. Hoje estaremos com o culto na direção dos homens. O Patrick, né, candidato obreiro aqui da igreja, líder dos homens, vai estar na direção do culto. Pastor Jocelino, homem de Deus, brada forte na terra, vai estar aqui hoje também, trazendo a palavra. Quem é de longe, né, pastor? Só quem é de longe. Quem é de perto tem que vir. Quem é de longe, esteja acompanhando aí com a gente hoje o culto. Quem é de longe vem também, pastora. Vem também, mas se não conseguir vir... Se não conseguir, se não conseguir, assiste aí. Não deixa de estar assistindo conectado com a gente. Se está de outro estado, não deixa de estar conectado com a gente. Isso aí, a nossa igreja fica na estrada de Sepetiba, 5.761, em frente à Caixa Econômica, Rio de Janeiro, Brasil. Então, assim, não tem distância. Eu entendi o que a pastora quis dizer, tá, gente? Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte: não tem distância. Você pode vir nos visitar, né? Você pode vir aqui, você pode chamar a gente pelo Zap, você pode buscar atendimento pastoral, tá bom? A gente está aqui, ó, o meu telefone está aí, você fala diretamente comigo na descrição. Meu telefone, você pode entrar em contato comigo, que a gente vai te atender, vai te ajudar, vai te dar um suporte espiritual. Você que está afastado da igreja, pastora, quantas pessoas afastadas da igreja, quantas pessoas decepcionadas com igrejas, né? Mas eu quero que você dê um voto de confiança para a gente, pastor Diego, pastor Yasmin, né? A igreja internacional do Avivamento de Deus. A gente quer ser seu pastor, a gente quer te ajudar. Então você pode estar vindo aqui que nós vamos te ajudar. Você pode estar me chamando pelo Zap, tá bom? Não tem distância, não tem lugar. Se a gente tiver que ir, a gente vai. Se a gente tiver que te acolher, a gente vai te acolher. E quantas pessoas, pastores, estão afastadas da igreja? Muita gente afastada, né, pastor? E não é tempo mais de estar afastado, de estar longe do Senhor. Jesus está voltando e é tempo de quem está afastado se reconciliar. Às vezes eu entendo que a igreja decepciona, mas Jesus, ele não decepciona. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, vai estar sempre de braços abertos para estar recebendo. Então volta para Jesus, olha para Jesus e volte a caminhar, porque o céu nos aguarda, pastor.